Paz e graça, querido, Deus abençoe todos vocês. Gostaria de ler aqui para vocês o seguinte: Jeremias 20:11 diz: Mas o Senhor está contigo como um valente e terrível. Por isso tropeçarão os seus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muitos confundidos, como não se houveram prudentemente, terão confusão perpétua que nunca se esquecerá. Deus A vitória em Deus evidencia quando você está em Deus. A vitória em Deus não evidencia com aquilo que você sabe, mas aquilo que você é. E independente do pecado, né, das injustiças, né, que chega até você, mas aquilo que você produz em Deus sendo aquilo que você é. Porque existe uma lei que o que um homem planta, ele colhe. Que se eu planto, diz lá um livro que leva o meu nome, ou que leva o nome desse livro, é Oséias, quem planta vento, colhe tempestades, né? Diz esse livro. Então, o que o homem planta, ele colhe, queridos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, por quê? Porque Deus, ele vela a sua palavra para cumprir. E o mundo, a gente pensa que somente a justiça plena vai ser na terra, no céu, no juízo final. Mas o mundo, ele tem a sua forma de punir as pessoas que fazem o mal. As pessoas que andam em confronto com a palavra de Deus. Né? Em confronto com a palavra de Deus. Por quê? Porque uma lei, queridos, é uma lei que a Bíblia ela perpassa, né? E estabelece, porque existe acreditado, né? Quem pular o muro, uma cobra morderá. E também tem acreditado que uma palavra dita ao seu tempo é como maçãs de ouro em salvas, né, de pratas, ou seja, a excelência daquilo que você faz. E diz aqui: E eu irei diante de ti, endireitarei os teus caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Isso significa dizer que, como eu falo para vocês, é a presença de Deus que evidencia a vitória. É a presença de Deus que evidencia a vitória. Não é a sua expertise, né? É como José. Quando o faraó viu José, falou: Você é o cara. José falou: Não, eu sou apenas um simples servo e nada mais. Né? José falou: Eu sou um servo de Deus e nada mais. Então é a presença de Deus que evidencia a vitória. Não é o nosso saber, não é a nossa forma de falar, não é a nossa forma de fluir. É a presença de Deus que evidencia a vitória. Né? Deus, queridos, ele observa todas as coisas, nada foge do controle de Deus. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. A Bíblia fala que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. São os atributos de Deus que a Bíblia ela fala sobre os atributos de Deus. Né? Ele sabe de tudo, ele está em todos os lugares, onisciente está em todos os lugares, onipresente, onisciente, ele sabe de tudo, onipresente está em todos os lugares, onipotente, ele pode tudo. Né? A gente fala: não, mas Deus não está em todos os lugares, sim, Senhor. Mas, queridos, mas o mundo já é do maligno. A patente do mundo, entenda isso, depois que o homem pecou, é do diabo. E a igreja está aqui para confrontar o diabo, por isso é fácil de entender. É fácil de entender. Porque embora a igreja esteja aqui, a igreja ela está soltando as ataduras, libertando as pessoas de prisões. A igreja não tem domínio em tudo não. Né? Vai ter um dia, mas hoje não. Por isso que é fácil de entender. Algumas pessoas que falam: mas Deus não está em todos os lugares. Está em todos os lugares, sim, Senhor. Agora, o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Porque precisa ter um sistema legal, a legalidade. Deus trabalha com legalidade. Né, para Deus poder operar na vida das pessoas. Deus para poder libertar, transformar a vida das pessoas.
né? Alguém fala, mas como é que pode uma criança? Cadê Deus? Onde é que Deus está? Se Deus existe, como é que Deus está? Aonde uma criança é estuprada, é morta? Aonde tem atrocidades? Aonde acontecem coisas terríveis? Queridos, Deus está no mesmo lugar que esteve. Agora perceba que o mundo não está um mundo transformado. A transformação do mundo vai vir depois. Por quê? Porque o mundo, na verdade, nós vamos ascender ao céu, mas o céu ele vai ser a nova Jerusalém. Vai ser a nova Jerusalém. Tudo isso eu falo no meu livro. É um livro que eu estou reescrevendo algumas coisas e tal, né? E quando publicar vai orientar muitas pessoas, né? Tenho certeza disso. Milhares de pessoas para a glória de Deus. Mas veja bem, o mundo, queridos, jaz do maligno. Mas é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ou seja, é como você vê nesses filmes de ação, né? Por exemplo, o bandido ele toma conta da cidade. É como se tivesse aquele esquadrão oficial, né, para poder libertar o máximo de pessoas possíveis e, alguns casos, né, até totalmente diante da ação, do campo de ação daquelas pessoas que conhecem a verdade, né? Então, assim é a justiça de Deus, né? E da igreja, porque, queridos, a instituição que Deus tem um pacto, um compromisso com a igreja. A instituição que Deus selou um compromisso, que Deus comissionou a igreja. A instituição que Deus ele fez um elo, uma aliança, um pacto, ele mesmo instituiu, ele celebrou e ele comissionou a igreja, né? Não foi a Apple, não foi a Tesla, não foi o Facebook, não foi o Instagram, não foi o YouTube, né? Não foi essas startups mega, giga, grandiosas que nós temos por aí. Não, foi a igreja, né? Foi a igreja, não foi a Microsoft, foi a igreja do Senhor. Não foi a empresa mais valiosa do mundo, foi a igreja do Senhor. Nem cidade, nada disso, foi a igreja do Senhor, a instituição criada por Jesus. Jesus foi o autor da igreja, queridos. O autor da igreja, perceba isso, coloque isso na cabeça. O autor da igreja não foi Paulo, não foi João, foi Jesus. Jesus que foi o autor da igreja. Não somente da fé, já perpassa a fé, não somente da fé. Esqueçam a fé, a igreja, a doutrina, dogmas, de acordo com a palavra de Deus, né, for a instituição da igreja. Tu és pedra, sobre essa pedra, apontando para ele, edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não foi o Papa, não foi o Papa. Depois vou trazer aqui uma palavra de escatologia, viu, queridos? Por quê? Porque tudo indica que uma profecia bate lá no Vaticano. Não tem como escapar. É uma profecia teológica, mas isso aí é assunto para depois. Dos olhos do Senhor, Deus está sobre toda a terra. Os olhos do Senhor, que Ele está sobre toda a terra. Né? De Deus, queridos, ninguém escapa, ninguém se esconde. O homem não pode, igual a Davi. Davi cometeu um pecado, pensou que se escondeu de Deus, Deus achou. Jezabel cometeu um pecado, pensou que se escondeu de Deus, e Deus achou. Né? Caim cometeu aquele pecado, se escondeu de Deus, Deus achou. Por quê? Porque nos olhos de Deus ninguém se esconde, queridos. Né? O homem pode esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde. Né? E o Senhor ele irá diante de vós, queridos, como guerreiro valente, porque Deus ele vela a sua palavra para cumprir. Né? Por que, queridos? Porque Deus vela para cumprir? Para fazer justiça, para trazer as coisas que precisam ser trazidas, né? Para abalar reinos, para derrubar pessoas que são contra eles, pessoas que têm o espírito da injustiça. Porque Deus, queridos, ele odeia a injustiça. A Bíblia fala que Deus ele odeia a injustiça. Né? Por isso que o espírito dele é um espírito da justiça, como diz lá aqui em Isaías 11, que eu li, né? É o espírito da justiça. Porque botará um reino do trono de Jessé e das suas raízes, renovo frutificará.
né, que falam de José, José, o pai de Jesus, né, como homem. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito do Senhor, queridos. Nós temos o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência. Por isso que você vai ver um cristão, por mais simples que ele seja, ele é inteligente, ele é um homem sábio. Daniel foi 10 vezes mais sábio do que os magos, os mais entendidos lá da Babilônia. Porque é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo que faz isso. Não é que a gente seja melhor, né? Não, é o que o Espírito do Senhor faz isso, o Espírito de excelência. E deleite-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Ou seja, Deus não julga segundo a aparência, né? Porque, queridos, Deus vê 10 anos atrás e 10 anos depois. Deus sabe o seu futuro 10 anos depois. Eu falei no vídeo anterior que há 20 anos atrás eu estava no seminário. Eu estava no seminário pregando a palavra, aprendendo da palavra. Já pregava ali a palavra de Deus. Mas 20 anos depois, continue pregando a palavra agora por meio desse canal, né? E se você chegar até você está vendo que é a palavra de Deus, né? Por quê? Porque Deus vê 20 anos depois, Deus vê 20 anos atrás e 20 anos depois, e Deus vela a sua palavra para cumprir, queridos. É como ele fala, eu falei, eu disse e faço, né? E Deus, eu gosto nesse sentido, excentrismo de Deus, porque ele pode fazer isso, né? Nenhum ser humano pode fazer isso, mas Deus, ele pode dizer, eu vou fazer, eu faço, e eu digo isso e vou fazer. Deus pode fazer, o ser humano não, mas Deus pode, né? Se o ser humano fizer isso, ele está combinando um erro terrível. Mas julgará com justiça os pobres, julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos. Equidade é de forma correta, de uma forma disciplinar, de uma forma abalizada, e ferirá a terra com vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui está falando do anticristo. Ouço dizer que o Papa vai renunciar em dezembro. Ouço dizer, não sei se é verdade, mas renunciando ou não, né? Nós devemos pregar o Evangelho. Como diz Martinho Lutero, se Jesus Cristo voltar amanhã, hoje mesmo eu plantaria uma árvore. Né? Então nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Essa é a excelência do Evangelho, essa é a excelência do amor de Deus. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito, e se deitará. E o bezerro e o filho do leão, e a nédia ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. Ou seja, aqui está falando do milênio, né? Que é um processo muito depois lá da grande tribulação e do céu, segundo os preteristas, futuristas. Mas, queridos, nós estamos aqui para cumprir a justiça de Deus. O reino de Deus, como Jesus falou, o reino de Deus chegou até vós. Todas as pessoas que aceitaram Jesus como único suficiente Salvador e deixaram Jesus entrar na sua vida, eles participam do reino de Deus. E foi Deus que nos escolheu, porque nós escolhemos escolher Deus, né? Nós deixamos Deus escolher no seu coração. Deus agiu no nosso coração. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a sua voz, né, entrarei na sua terra, na sua casa, cearei ele e ele comigo. Então, queridos, a paz que Deus dá é proveniente da sua justiça, do seu amor, do seu perdão, da sua graça. A paz que Deus dá, queridos, não é proveniente do nosso intelecto, né? Por quê? Porque Deus, ele ama a justiça, ele ama a equidade, ele ama as coisas corretas, né? Ele ama fazer justiça aos pobres, tratar as coisas com equidade, né? E ele vai diante de nós como um guerreiro valente, como diz aqui em Jeremias 20:11. E vou diante de ti como um guerreiro valente. Isaías 45, ele fala mais: eu quebrarei os ferros de bronze e as portas de ferro. Né? Por quê? Porque é o Senhor, queridos, que vela a sua palavra para cumprir. É por isso que nós devemos obedecer a Deus. É por isso que nós devemos estar na graça de Deus, cumprindo o ministério de Deus. Né? E eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos. O que é torto na sua vida, Deus vai te endireitar. E quebrarei as portas de bronze. Tem uma porta de bronze.
A unção quebra o jugo. A palavra de Deus é martelo, como esmiuça a pedra. Né? E despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei o tesouro da escuridade. Deus vai colocar coisas nas suas mãos poderosas. Deus vai colocar coisas nas nossas mãos poderosas. Né? E te darei o tesouro das escuridades e as riquezas encobertas. Tem riqueza que vai chegar na sua mão, queridos. E quando eu falo riqueza, não somente material, é algo espiritual, é algo emocional, é algo de sabedoria, de inteligência que Deus vai te dar. Isso é riqueza. Não pense que riqueza só está no campo da matéria, ouro, prata, diamante, pérola. Tudo isso é riqueza. Nada contra isso. Mas o que ocorre? A riqueza, a melhor riqueza espiritual, querido, da alma, que você vai saber manusear os outros tipos de riqueza. Não adianta você ter uma riqueza material e ser um lixo espiritual ou um lixo emocional. Então você precisa ter riqueza espiritual, né? Para que possa saber que eu sou o Senhor. Você vai ver muito isso na Bíblia. Às vezes um profeta chega para mim e fala, eu sou o Senhor. Daí Deus usa profetas, né? Deus usa pessoas que vai falar o nosso coração. Né? Ontem mesmo Deus usou uma pessoa para minha esposa de forma tremenda. Então, por quê? Porque Deus usa os seus servos. E quando Deus quer que uma palavra chegue à pessoa, Deus vai fazer isso chegar, queridos. E acabou. Porque Deus, ele vela essa palavra para cumprir. Eu falei aqui ontem sobre a questão da palavra liberada por Deus. Saiu da boca de Deus lá no céu, que ele chega aqui na terra, não tem que pare. Como diz a Bíblia, quem contendeu com Deus e teve paz. É por isso, ame a justiça, ame o amor, ame a equidade, ame a paz. Seja uma pessoa do bem, né? Seja uma pessoa ao qual o Espírito Santo de Deus vai se agradar. Seja uma pessoa ao qual o Espírito Santo de Deus venha ter prazer. Seja uma pessoa ao qual o Espírito Santo de Deus venha lhe usar, queridos, a despeito de qualquer coisa. Né? Perceba que quando o Espírito de Deus lhe usa, não usa como tudo está a favor. Pelo contrário, muitas das vezes tudo está contra. E o nome do Senhor é glorificado. E o nome do Senhor é exaltado. E o nome do Senhor é bendito. Por quê? Porque, como diz os pentecostais, Deus complica, descomplica, depois explica porque complicou. Tem dois textos que eu gosto muito. 2 Crônicas 20:20. Crê em Deus e estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperarei. O Senhor perfeitamente desembaraça o nosso caminho. Então, queridos, que Deus abençoe essa mensagem, que essa mensagem venha encontrar guarida no seu coração, né? E continue aqui nos acompanhando. Nós estamos trazendo mensagens atuais para abençoar o seu corpo, a sua alma e também o seu coração. Deus abençoe a todos vocês. Um forte abraço. Seu amigo e pastor, Oséias Silva. Shalom. Com licença. Tchau.